aguacate, aguacate, dame mais aguacate. Olá, o meu nome é Paulo Cogos e este vídeo é um pouco diferente do que eu costumo fazer tipicamente. É um vídeo onde eu falo especificamente sobre o abacate. É inspirado no famoso Coma Maçã, do Daniel Fraga, no qual ele manda comer maçãs, mas este é o Coma Abacate. O próprio Daniel Fraga, no seu vídeo sobre maçãs, admite que a fruta mais completa que existe não é a maçã, e sim o abacate, cujo nome deriva de uma língua chamada Nahuatl, que era falada no Império Azteca, hoje falada pelos povos Nahua, e o nome nessa língua é Ahuacatl. O meu amigo também libertário e também católico, Cristiano Quioca, costuma dizer que o abacate é um pequeno afago celestial nas nossas misérias terrenas. Ele é cultivado há mais de 7.000 anos pela humanidade, vem do abacateiro, a Persea americana, uma árvore nativa do sul do México. A espécie nativa é chamada de criollo, mas existem muitas variedades hoje. E aqui é o abacate aberto. Olha que bonitinho. Pelo jeito, os povos pré-colombianos tinham muito bom gosto para culinária. Eles tomavam o chocolate, que deu origem ao chocolate, e eles cultivavam o abacate amplamente desde a pré-história, sendo que quando os colonizadores ibéricos chegaram ao Novo Mundo, o abacate já se estendia até a Amazônia, e os portugueses e espanhóis ficaram encantados com essa fruta, também tinham bom gosto. Como espécie cultivável, ele foi introduzido no Brasil no século XIX. No século XIX tinha que ter tido alguma vantagem, né? E o abacate bom é aquele abacate pesado e firme, mas ele fica bom para ser consumido quando maduro. O sinal de que o abacate está maduro é quando ele está fofinho, levemente fofinho. Nutricionalmente falando, o abacate é uma fruta uber completa. Ele possui as vitaminas A, do complexo B também, vitamina C, vitamina E, vitamina K, vários minerais como cálcio, ferro, fósforo, zinco. Ele repõe o potássio e ele contém fibras que ajudam a regular a saúde intestinal. O abacate também contém o beta-citosterol, que é um anti-inflamatório natural, que também age como antioxidante, ajuda a reduzir a glicose elevada e combater o cortisol, que é o hormônio do estresse, que tem vários efeitos deletérios no corpo humano. Também contém a glutationa, que previne o envelhecimento precoce, contém a luteína, que protege os olhos contra doenças como a degeneração macular e a catarata, e contém o ácido fólico, que protege o coração e previne acidentes vasculares cerebrais. Como vocês podem ver, eu estou acrescentando limão na minha cumbuquinha de abacate, porque, dentre outras vantagens, o abacate ajuda a absorver os nutrientes de outros alimentos, como a vitamina C do limão. Um super combo seria colocar o abacate na salada junto com cenoura e tomate, porque ele ajuda a absorver o licopeno do tomate e o beta-caroteno da cenoura. O abacate também previne doenças como a anemia, a esteatose hepática, que é excesso de gordura no fígado, ajuda a prevenir a síndrome metabólica. E como me explicou a minha nutricionista, Ana Amélia Lovezon Bagagli, o abacate possui gorduras boas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, que ajudam a combater o mau colesterol. O abacate é rico em gorduras insaturadas muito boas, como ômega 9, ômega 7 e ômega 6. Estudos com voluntários mostram que depois de uma semana comendo abacate todo dia, eles tiveram uma redução de 22% no LDL, que é o colesterol ruim, e nas triglicérides. E tiveram um aumento de 11% no HDL, que é o Helpful Cholesterol. Se eu estiver cometendo algum erro de rigor aqui, a minha bela nutricionista Ana Amélia vai me corrigir. Agora eu vou colocar o adoçante, ela não gosta muito que eu use adoçante, mas fica muito bom. Inclusive eu escolhi um que tem uma receita de sorvete de abacate na capa. Faço aqui um parênteses. O adoçante que eu uso não contém aspartame, eu me recuso a usar aspartame. Mas o ideal mesmo seria usar mel. Infelizmente eu não posso, porque estou de dieta. E quando essa dieta acabar, finalmente vou poder usar, mas por outro lado eu vou sentir saudades da Ana Amélia. A dieta que eu estou fazendo é baseada em abacate. O abacate, assim como o livre mercado, é injustiçado. Falam que ele engorda, mas o fato é que o abacate tira a sua ansiedade por doces, a sua ansiedade por açúcar, e ainda por cima te propicia uma sensação de saciedade. Conclusão, o abacate te ajuda a emagrecer. Existem muitas maneiras de comer o abacate. Leandro Carnal fala que o Brasil é um dos poucos países onde se come o abacate na forma doce, como eu estou fazendo aqui. Os mexicanos gostam muito da guacamole, que é o abacate salgado. Pode-se colocá-lo também puro na salada. E existem muitas maneiras de comer o abacate: tortas, cremes, milkshake. Tem o milkshake indonésio com chocolate. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque isso aqui não é um programa de receita. O que eu estou fazendo especificamente é um lanche que eu preparo para mim, onde eu corto o abacate com a colher, coloco um pouco de leite em pó,
coloco aqui o adoçante, coloco bastante limão e misturo um pouco de água. E aí acaba virando uma espécie de colloide altamente nutritivo. Porque tem o leite também, tem limão, enfim. O abacate, além de ser extremamente bom para a saúde e nutritivo, ele é um símbolo do libertarianismo para mim e eu vou explicar por quê. Para começar, o abacate nos mostra como que os acordos de livre comércio entre os países nada mais são do que ferramentas institucionais estatais para restringir o livre comércio. A exportação de abacates mexicanos para os Estados Unidos foi interrompida em 1994, tão logo entrou em efeito o NAFTA, North American Free Trade Agreement. Felizmente isso voltou atrás, mas só depois de uma guerra comercial entre México e Estados Unidos, na qual o México ameaçou erigir barreiras comerciais contra o milho americano. A desculpa original dos americanos para embargar o abacate é porque eles tinham medo da entrada de uma certa mosca das frutas, mas o que eles queriam é proteger o abacate californiano. Ah sim, mais um detalhe, eu coloco o coco ralado, olha como é que ele fica. Hoje o comércio de abacates entre México e Estados Unidos é relativamente livre, mas infelizmente o abacate mexicano enfrenta uma outra ameaça, a dos cartéis de droga, os narcotraficantes criminosos. Isso deve-se à proibição das drogas, porque se as drogas fossem liberadas, os cartéis de narcotraficantes perderiam a força militar, eles não mais poderiam fazer o que eles fazem, agir como máfias. Com o restabelecimento do comércio de abacates relativamente livre entre Estados Unidos e México, houve um aumento na lucratividade do setor. Desde então, o cultivo de abacates tem se tornado uma atividade cada vez mais lucrativa, inclusive com o aumento da demanda mundial. Existe um estado no México chamado Michoacán, que produz metade dos abacates consumidos no mundo todo. Infelizmente, a lucratividade dos produtores de abacate atraiu a atenção dos cartéis de droga, os narcotraficantes criminosos. Eles infestaram essa província de Michoacán em 2007, um cartel chamado Los Zetas, e passaram a extorquir os produtores de abacate. O modus operandi desses cartéis de narcotraficantes é análogo ao Estado. Eles entram em contato com os produtores e impõem uma taxa, que eles são obrigados a pagar. Se eles não pagarem, eles sofrem sanções que podem chegar ao confisco das suas terras, então o cartel passa a controlar a atividade abacateira, ou até mesmo a morte dos seus parentes ou dos próprios produtores. O que é isso senão um imposto? Então esses cartéis agem exatamente como um Estado. Inclusive, eles guerreiam entre si, assim como os Estados guerreiam entre si. Esse cartel Los Zetas foi expulso por um outro cartel chamado La Família Michoacana, cujo líder se chamava Nazário Moreno. Era um ex-pastor que reescreveu a Bíblia de uma maneira completamente herética, onde ele usava os versos bíblicos para justificar assassinatos, execuções. Um herege da pior espécie. Não só herege, como também blasfemo. E esse cartel, La Família Michoacana, por sua vez, foi deposto por um cartel que atua hoje, chamado Los Caballeros Templários, que ainda por cima tem a cara de pau de desonrar o nome da nobre ordem militar da Idade Média, os Cavaleiros Templários, que ajudaram a combater os maometanos nas cruzadas. Esse cartel, Los Caballeros Templários, é extremamente sofisticado. Eles sabem exatamente o que cada produtor de abacate produz, quanto produz e por quanto vende. Como eles obtiveram essas informações? Através da agência estatal mexicana que regula a qualidade dos abacates. É como o Leandro Carnal falou, o que os nazistas tinham de informação de judeu não se compara ao que a Receita Federal brasileira tem de informação sobre nós, por exemplo, e que elas passam para empresas criminosas como a Microsoft e o Google, que hoje estão nos espionando e fornecendo as nossas informações para agências como a NSA. Então vocês veem que está tudo interligado, o Estado, os narcotraficantes e os produtores de abacate sofrem no meio de tudo isso. O Wall Street Journal chegou a comparar os abacates mexicanos com os diamantes de sangue da África. Uma tragédia humana causada pela atuação política e pelo lobby de corporações fascistas, como a De Beers, que é controlada por uma família Illuminati, os Oppenheimer. Então o esquema criminoso de dominação mundial é composto não só pelo Estado, mas também por corporações fascistas ligadas a ele e pelo crime organizado. O problema dos Blood Avocados no México é extremamente grave. O cartel Los Caballeros Templários tem se fortalecido à custa dos produtores honestos, impondo taxas, essa extorsão, que os produtores não podem pagar, acabam indo à falência, então o cartel acaba controlando boa parte da produção. E tudo isso também encarece o preço final ao consumidor. A situação ficou calamitosa a ponto de chamarem o exército mexicano e as forças policiais, que resolveram entrar em cena, patrulhando as estradas que escoam a produção com as suas unidades militares. Resultado,
Os militares e policiais mexicanos, estatais, o monopólio socialista da defesa e segurança, portanto, entraram em conluio com os traficantes. Não adiantou nada. Mas existe uma medida que está adiantando agora. Os produtores de abacate, suas famílias, seus amigos, a população civil em geral, finalmente pegou em armas ela mesma. Então, os abacates da nossa estimada fruta provaram que a população civil é muito superior aos arranjos estatais para prover defesa. A ordem espontânea, a população em armas, é superior eticamente e tecnicamente. Então, eu faço um brinde a esses guerreiros civis mexicanos que estão combatendo esses cartéis. Isso aqui é maravilhoso. Às vezes eu me pergunto se a ambrosia que se comia no Olimpo, segundo a mitologia grega, não era de fato abacate. Mas eu não vou comer agora porque eu preciso terminar de gravar o vídeo. E nessa última parte eu quero fazer uma consideração filosófica. O abacate é como o capitalismo. O abacate é como o livre mercado. Ele é universalmente bom. E ele pode ter as suas peculiaridades regionais de acordo com a cultura. Então, o abacate possui várias variedades, vários cultivares ao redor do mundo, cada um adaptado ao clima local, ao solo local, aos costumes locais, aos gostos locais. Mas o abacate está sempre lá. Então, um brinde ao libertarianismo feito com essa fruta maravilhosa que é o abacate. Agora eu vou me empanturrar. Um abraço.